Olá, você leitor do ConteNet que nos acompanha aqui pela TV ConteNet Notícias. Hoje eu recebo aqui em nossos estúdios o juiz Jordânio Dourado. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer participar desta conversa. Nós trouxemos aqui o juiz porque ele já foi juiz eleitoral e nós entramos a partir do último sábado, dia 2, no novo período dessa pré-campanha. E nós temos muitas dúvidas e sabemos que vocês também, muitos pré-candidatos, inclusive, têm algumas dúvidas sobre o que pode, o que não pode. Agora que falta pouco menos de 3 meses para o dia 2 de outubro, que é o dia das eleições. Giz, vou começar perguntando um pouquinho aqui o que muda nessa fase agora. Falta só 3 meses, o período de campanha desde o último ano já diminuiu um pouquinho, só começa de fato, todo mundo só é candidato de fato a partir de agosto. Mas a gente sabe que muita gente já lançou, os majoritários principalmente já lançaram suas pré-candidaturas. O que de principal nesse momento fica vedado a essas pessoas? Veja, o interessante é que essa pré-campanha, enquanto lei, é um fenômeno novo, né? Você lembra que antes a campanha era maior, diminuiu, como você disse, o tempo de campanha. Só que na prática, antes mesmo de começar a propaganda eleitoral, autorizada pela legislação eleitoral, com candidatos escolhidos em convenção, na prática estava todo mundo na rua. E como encurtou esse período de campanha, lembrando que neste ano a propaganda começa dia 16 de agosto, mais ainda aqueles pretensos candidatos estão na rua. Aí surgem essas dúvidas que você aqui ponderou. O que pode, né? A regra de ouro, a primeira regra de ouro é o seguinte: tudo que não pode numa campanha eleitoral, no período de propaganda oficial, lógico, não pode agora. Então, por exemplo, um pré-candidato não pode oferecer vantagem ao eleitor, ele não pode fazer apresentação de showmício, ele não pode afixar propagandas de pré-candidatura na rua, tudo isso é vedado. E o interessante é que o pré-candidato, ele pode ainda muita coisa pela legislação eleitoral. Ele pode, por exemplo, regra básica, se apresentar como pré-candidato. Isso não é nenhuma violação. Ele pode, por exemplo, participar de uma entrevista num programa aqui na ConteNet e falar: não, eu pretendo ser candidato a determinado cargo, eu tenho tais ideias, não é, a respeito de políticas públicas, a respeito de temas importantes. O que ele não pode, em hipótese alguma, é pedir voto. Ele se apresenta como pré-candidato, ele diz que vai concorrer, mas pedir voto não pode. Aí você pode me perguntar, eu já até antecipo uma pergunta tua. Ué, mas se ele está pedindo apoio, se ele está se apresentando... Eu ia perguntar justiça, essa linha tênue, porque às vezes não é de forma clara. Isso. Por favor, vote em mim, mas conto com seu apoio. Pode ser interpretado ali como pedir o voto? Então, a legislação eleitoral ela é muito aberta em relação a isso. Ela diz que não pode pedir voto, mas ela não veda pedido de apoio. Aí, se a gente for pensar bem, mas se eu estou pedindo apoio, eu estou pedindo o quê? É voto, né? Mas o pré-candidato, o que ele não pode é explicitamente dizer, me elejam. Isso ele não pode. Também não pode dizer, não votem em fulano. É outra coisa que o pré-candidato não pode. Ele pode até criticar um adversário, ele pode criticar as ideias de um rival político, no campo das ideias, mas ele não pode dizer, não votem em fulano. Da mesma forma que o pré-candidato não pode dizer, vote em mim, me eleja, ele também não pode dizer, não eleja fulano. Mas é muito tênue mesmo. Inclusive, na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, acho que foi até o ministro Luiz Roberto Barroso uma vez, ele fez alusão às palavras mágicas. O que são palavras mágicas? Não é aquele pedido explícito de voto, mas ele é tão implícito que acaba sendo quase que diretamente uma súplica para o eleitor votar nele. Isso aí não pode. É muito tênue, é muito tênue. Tem pré-candidato que diz, não, mas eu só estou pedindo apoio. Já ouviu isso, né? Já, sim. Eu só estou pedindo apoio. Mas cuidado com esse pedido de apoio. Às vezes esse pedido de apoio ele é tão contundente que pode ser interpretado como pedido de voto. E é tudo, então, uma questão de interpretação, né? Então, eu estou te falando. Às vezes o pré-candidato vem aqui e diz, eu sou um excelente candidato. Ele pode se autoelogiar? Pode. Ele pode exaltar suas supostas qualidades, seus feitos, sua experiência, seu trabalho. Ele pode. Mas se ele disser, vou dar um exemplo,
Por tudo isso, eu acredito que mereço ser eleito. Aí já pode ser interpretado como um pedido implícito de votos. A gente já teve aqui, nessas entrevistas, essas coisas que a gente ficou meio na dúvida se a gente podia veicular ou não, justamente por conta disso, que era assim, eu peço o apoio da população, porque se eu chegar lá, eu sei que eu posso fazer muito. Então, esse tipo de coisa pode ser que seja interpretado como pedido, Pode. Né? Não tem essa, veja, não tem essa fórmula mágica que alguns pensam, não, só estou pedindo apoio. Cuidado! Às vezes esse pedido de apoio ele pode ser muito contundente, não é? Como você pode pedir apoio sem parecer um pedido de voto? Aí a gente até dá Dá uma dica. uma dica. Digo, não, conheçam minhas ideias, conheçam o que eu penso. Conheçam o meu trabalho. Eu estou apresentando o que eu penso a respeito de segurança, a respeito de educação, a respeito de saúde. Eu peço então que conheçam, não é, a minha plataforma. Tudo bem. Né? Você está divulgando ideias, mas se o pré-candidato, olha, eu peço o seu apoio. Isso é pedido de voto, não tem como. Eu já vi, até estava em lugares públicos, o pré-candidato chegava, eu não posso pedir o voto, mas eu posso pedir que você conheça minhas propostas. Isso também só acho que poderia ser interpretado? Não, foi o que eu acabei de dizer. Você pedir que a pessoa conheça suas ideias não tem problema. Não tem problema. Né? Porque a própria lei eleitoral fala que o pré-candidato ele pode participar de debates, ele pode expor as suas pretensos projetos, ideias. Porque senão nem faz sentido ter uma pré-candidatura. Como é que você tem uma pré-candidatura que você não sabe direito quem é a pessoa? Você conhece a pessoa conhecendo as suas ideias. Então ele pode expor as suas ideias. Ele pode pedir que conheçam as suas ideias. O que ele não pode é fazer aquela intervenção direta ali no eleitor, pedindo tal apoio como se fosse um pedido de voto. Agora, juiz, eu acredito que as vedações elas são muito mais para quem tem um mandato e pretende se reeleger. Esse é o meu ponto de vista. Eu queria tirar algumas dúvidas com relação a isso. A gente sabe que nesse período agora ficam vedadas algumas coisas aos agentes públicos, como nomeações, exonerações. Isso. São vedações tradicionais. Tradicionais, né? Isso aí não já. mudou tanto, não. Mas agora, nessa época também fica vedadas os repasses, né, da União para os estados de forma voluntária. Seria mais ou menos isso, né? Sem necessidade. E aí eu queria saber por que existe essa conduta também de não haver nomeações, exonerações, esses repasses. Qual é a maior forma de alguém demonstrar, vamos usar a expressão poder, influência no processo eleitoral? É utilizando a máquina pública, não é? Então veja que já é uma vantagem para quem já tem mandato concorrer novamente. Não já é uma vantagem? Sim. Quem já tem um mandato no executivo, quem já tem um mandato no legislativo, já tem uma estrutura, inclusive já tem uma forte imagem pública a ser exposta. Essas pessoas já estão efetivamente em vantagem. Você imagina se, além disso, ainda pudesse ter nomeações, repasse de recursos, você aumentaria ainda mais a desigualdade no processo eleitoral. E igualdade no processo eleitoral é a palavra-chave. As pessoas devem disputar em igualdade de condições. Então é por isso que a legislação eleitoral veda essas ações, para que não se utilize os recursos públicos, a estrutura pública, como vantagem eleitoral. Não vai ser aquela vantagem da compra de voto, né? Mas não é uma vantagem se você utiliza essa estrutura e aquele que está concorrendo agora. Aquela pessoa que nunca concorreu, que colocou o nome para apreciação do debate público agora. Não tem como ela concorrer, quem já está ocupando o mandato. E veja que, em relação aos atuais ocupantes de mandato, pode pré-campanha, claro, né, como a qualquer outro pretenso candidato, só que, assim, é aquela história, também não pode ter aquela postura de tentar pedir implicitamente o voto para o eleitor utilizando a própria imagem. Vamos pegar um exemplo? Vamos pensar num deputado estadual que vai concorrer à reeleição ou que vai concorrer a deputado federal, a senador, o que quer que seja. Ele pode, neste período, participar de debates públicos? Ele pode participar de entrevistas? Ele pode divulgar as ações do seu mandato? Pode. A lei eleitoral não veda, ainda que ele seja um pré-candidato. O que ele não pode é fazer isso de forma a tentar
convencer diretamente o eleitor a votar nele. Então, você não vê pela cidade... Tá aí, é um exemplo muito interessante para quem nos assiste. Tem vários outdoors, não tem, pela cidade? De parlamentares divulgando o seu mandato? Sim. Fulano foi o deputado mais produtivo, né, em tal período. Fulano foi o autor do projeto de lei. Isso tudo feito agora em período de pré-campanha. Pode fazer a divulgação do mandato? Pode. Não tem problema, a lei eleitoral permite. Mas se o candidato coloca assim: eu fui o melhor deputado, o melhor parlamentar da última legislatura, portanto, mereço mais uma chance. Aí ele utiliza a divulgação do mandato em propaganda eleitoral. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei. Não pode. Inclusive de forma, na verba disso, né? Porque foi usada a verba... Sim, tem a verba para divulgação do mandato. O parlamentar não tira aquilo do bolso. Você tem uma rubrica para isso, não é? Que é verba para divulgação do mandato. O que é perfeitamente normal numa democracia. Você não foi eleito para representar o povo? Você precisa, então, prestar contas para o povo do que você fez. Você utilizar uma verba para divulgar um mandato não tem problema. Isso é normal, é do jogo. O que não pode é você utilizar isso como vantagem para efeito de eleição, para efeito de campanha eleitoral. E licitação nesse período de pré-campanha? Então, licitação aí tem muitas restrições na lei eleitoral, pelo mesmo motivo. Imagina os empenhos, né? Uma série de pagamentos que podem ser autorizados nesse período. Imagina se fosse desregulado isso, se fosse aberto. Lembra do que eu falei de utilização de nomeação de cargo, repasse de recurso? Vale o mesmo aqui. Você não pode pegar esses instrumentos, que são normais em outros períodos, e aplicar indiscriminadamente agora, porque isso gera vantagem. Então a regra é muito simples, você não precisa nem entrar em detalhe legislativo. Tudo aquilo que possa gerar uma vantagem nesse período em termos de eleição, de campanha, a legislação eleitoral ela restringe. E é por isso, por exemplo, que nós temos muitos governos que tiram do ar seus perfis institucionais, sites de notícias ligados. É porque a legislação eleitoral também determina que nesse período, aquela publicidade institucional que normalmente ocorre em período não eleitoral, ela não pode ser veiculada. Isso também está na lei das eleições, na lei que regulamenta o processo eleitoral. Porque, vamos lembrar, quem já ocupa o mandato, naturalmente, já tem muito mais exposição do que outros que não estão na mesma situação. Então, se no período eleitoral você pudesse utilizar publicidade institucional como forma de se promover, bate naquilo que eu falei, desigualdade. Não pode ter desigualdade. Certo. Agora também nesse período fica vedado aos agentes quem tenha mandato, né, por exemplo, estar em inaugurações, eventos públicos e fazer uso de discurso, né, aparecer naquele evento. Por exemplo, um deputado que tenha mandato e está concorrendo a uma reeleição ou algum outro cargo. Ele tem a destinação de emendas. Digamos que a emenda caiu, determinado lugar fez a aquisição do produto que ela estava disponível e o parlamentar vai lá fazer a entrega. Se enquadra nisso? Se for como um ato... Não, veja, se for um ato de divulgação do mandato, mesmo em pré-campanha, pode. Pode, né? Foi o que eu falei, é divulgação do mandato. Se um parlamentar ele consegue a liberação de uma emenda, isso é uma realização do mandato, não é? Sim. Não pode ficar impedido de divulgar suas ações, né? O que não pode é, repito, utilizar aquilo como... Vamos supor que ele queira fazer um comício em cima disso. Eu vou aqui participar de um evento, vou falar que conseguimos a liberação da emenda, tudo isso normal do jogo democrático, divulgação do mandato. Mas aí começa a fazer um comício e começa a falar e a tentar convencer os eleitores, aí não. Nem parlamentar e nem qualquer outro pré-candidato que transforme uma reunião em comício. Não pode. Porque comício é um ato de propaganda eleitoral. E propaganda eleitoral é a partir do dia 16 de agosto deste ano. Certo. Juiz, o nosso tempo é curto, mas eu acredito que a gente tirou bastante dúvidas aqui. Agora, tem algo que seja muito importante para esse período que eu tenho esquecido de perguntar, se eu queria ressaltar? A grande novidade para esta eleição, que é a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Veja, a gente conversava antes.
A campanha na rua, na TV, ela continua importante, mas a verdade é que perdeu boa parte do seu protagonismo para as mídias digitais. Veja que o último presidente da República foi eleito pela internet, praticamente, não é? Então, as mídias digitais, elas são relevantíssimas em termos de propaganda. Você pode olhar as redes sociais hoje. Pré-campanha já está rolando, até campanha já está rolando nas redes sociais. E tudo isso é feito com a utilização de dados pessoais dos eleitores. Ah, como assim dado pessoal? Se você recebeu uma mensagem no teu telefone, no WhatsApp, ainda que de pré-campanha, alguém tem um dado pessoal seu para fazer isso. Teu número de telefone. Se você recebe uma mensagem numa rede social, no e-mail, alguém tem dado pessoal seu para fazer isso. Ou seja, seus dados pessoais estão sendo utilizados em atos de pré-campanha e de campanha. E dado pessoal só pode ser utilizado se tiver uma autorização na lei. A gente chama uma base de tratamento desse dado, que é na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, para essa eleição, a campanha na internet, que hoje é a grande campanha eleitoral, essa é a verdade, ela, feita com a utilização de dados, ela está com uma fiscalização muito maior. Porque hoje, além da legislação eleitoral, a gente tem a chamada LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E essa LGPD ela foi introduzida dentro da legislação eleitoral. Então, por exemplo, disparo em massa não pode, ou até mesmo um disparo que não seja em massa. Você recebe uma mensagem, você diz, olha, eu não autorizo que você me mande mais mensagem e apaga o meu número de telefone dos teus registros. Hoje a legislação eleitoral, em conjunto com a Lei de Proteção de Dados, determina que o candidato, o partido, tem que apagar. Então esse é o grande cuidado, se eu posso deixar hoje assim um grande alerta, né, para partidos, candidatos, pré-candidatos, é isso. Tenham cuidado com o tratamento de dados pessoais, isso é muito sério, principalmente dados sensíveis. O que é o dado sensível? São aqueles dados pessoais ligados à maior esfera de intimidade da pessoa, como preferência partidária, orientação sexual, identidade de gênero. Então, tudo isso é um dado sensível. Hoje, se partidos e candidatos utilizarem de qualquer jeito os dados, vai ter consequência. E consequência na legislação eleitoral e na Lei Geral de Proteção de Dados. Entendi. Agora, juiz, só para finalizar mesmo, o eleitor ele é um agente muito importante nesse processo democrático, né? Tanto com o seu voto direto quanto de fiscalização desse período. A gente falou aqui muita coisa do que pode, o que não pode. E se o eleitor identifica uma infração dessas que a gente citou, alguma das outras que ele tiver acesso, o que ele pode fazer? Tá, nós temos os canais de comunicação, que são sempre divulgados, com a Justiça Eleitoral, com o Ministério Público Eleitoral, e se for um crime eleitoral, com a Polícia Federal. Nesse processo, a fiscalização do eleitor é importantíssima, porque os maiores fiscais são os eleitores. Muitas vezes, essas investigações elas começam a partir o quê? De notícias levadas pelos eleitores para esses canais de comunicação. Então, acessem o site do TRE, do Acre. Lá tem os números de telefone para contato, em que você pode ligar, mandar um e-mail, garantida, né, a preservação da sua identidade, o sigilo da sua identidade, denuncia. Tem o Ministério Público Eleitoral, a mesma coisa, entra no site, dá uma olhada, tem uma denúncia, encaminha essa denúncia. E hoje está muito fácil denunciar, porque todo mundo tem um smartphone, né? É difícil uma pessoa que não tem um smartphone. O smartphone tem câmera. Tem um ilícito, você tem condição de registrar aquele ilícito, filma, tira uma fotografia, encaminha no site, no WhatsApp, desses canais de comunicação. É a melhor forma de combater os ilícitos eleitorais. Juiz, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui nos tirar essas dúvidas. Imagina, nós que agradecemos e estamos aí à disposição. São muitas questões técnicas, né? Às vezes as pessoas não compreendem, mas tentamos fazer aqui da forma mais simples possível.